Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai parar para ouvir essa palavra. Nós estamos na série Prisões Ocultas. Quantas coisas nos prendem e nós não temos nem ideia de onde elas vêm. Ontem falamos sobre a prisão da falta de controle. O que a falta de controle tem causado, na nossa vida. E hoje nós vamos falar de uma prisão que tem destruído muitas famílias, muitas vidas, muitos casamentos, enfim, vamos falar da prisão da culpa, né? Eu quero que você entenda algo. Nós todos já cometemos erros. Todos nós já falhamos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E a culpa, ela vem porque nós somos seres humanos. A culpa, ela é um sentimento destrutivo, né? Tanto aquele que culpa o outro ou aquele que se sente culpado. Eu quero deixar um salmo aqui para nos guiar. Um Salmo 38, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Queridas e queridos, a culpa, ela é uma prisão que se você não consertar, se você não colocar a sua vida diante daquela situação e encarar, ela vai arrebentar a sua trajetória de vida. E como eu faço isso? A primeira atitude que nós devemos ter em nossos corações. Tem muitas coisas que poderíamos falar aqui, mas nós vamos falar na live da sexta-feira, tá? Vocês vão receber o cartazinho aí, a propaganda. Por quê? Porque a culpa é extensa, a gente pode falar de muitas coisas. Mas se tem uma primeira atitude que me liberta, que quebra a cadeia, que quebra as algemas da culpa, é o perdão. É o perdão. Porque o perdão, ele vai me trazer uma sensação de que eu sou falho, porque eu sou um ser humano, né? Eu sou falho porque nós pensamos diferente. Nós tomamos decisões diferentes, cada um pensa de uma forma. Então aquilo que para mim às vezes é certo, para você é errado. Então eu vou falar de um jeito e você vai se ofender. E aí essa ofensa pode provocar em você alguma coisa, é aquilo trazer para mim um sentimento de culpa. Ou o contrário, eu errei com você, eu falhei e muitas coisas começam a acontecer e eu olho para a sua vida que não está caminhando muito bem e eu tenho aquela sensação, eu fiz parte disso. Eu tenho culpa nesse cartório. E aquilo ali te maltrata. Aquilo ali te aprisiona, porque toda vez que você olha para aquela pessoa, toda vez que você olha para aquela situação, você diz, ela só está daquele jeito porque eu falei aquilo. Se houve um comportamento de ofensa, ou de palavra, ou de atitude, é o perdão que vai trabalhar na culpa, não na situação, porque muitas coisas não mudam, mas dentro de nós que precisa mudar. Então, aproximar-se da pessoa, eu podendo ou não podendo fazer isso, eu liberando o perdão. Eu me arrependo de ter falado, de ter agido contra você. E aí, queridos, o que acontece? Acontece que o contrário também é muito verdadeiro. O sentimento de culpa própria, eu não deveria ter errado com a pessoa. Eu não deveria ter agido dessa forma. Então, a culpa, ela vai te maltratando. E o que acontece? Que a culpa, ela traz sintomas. A culpa, ela vai trazer alguns sintomas que hoje são tão comuns, né? E ela vai desenvolver. Aquele sintoma vai desenvolver. Porque a culpa, ela traz uma depressão. A culpa, ela traz um pensamento de autodepreciação. A pessoa fala mal de si mesmo, ela se deprecia, né? A culpa, ela provoca uma desesperança. A pessoa fica ali
tô parada aqui, eu errei, erraram comigo, eu fiz assim com fulano, que vai ser agora da minha vida? Então ela fica ali sem esperança nenhuma, sem falta de perspectiva para o futuro dela, por causa daquele sentimento de culpa. Porque eu quero repetir aqui, a culpa vem porque nós nos esquecemos que nós temos uma humanidade. Nós achamos muitas vezes que nós vamos dar conta de tudo, nós achamos que nós vamos acertar tudo, nós achamos que não vai haver falha, mas vai. Hoje, por exemplo, em algum momento, você vai cometer alguma falha. Você é um ser humano. E quando você cometer alguma falha, eu te dou uma dica, seja rápido para acertar, para que aquilo ali não se transforme numa sensação de culpa. Então, você falou algo para alguém que não foi bacana, que foi ofensivo, que deixou entristecido, chega para a pessoa e fala, me perdoa, não deveria ter falado assim. Né? Seja rápido no conserto, porque isso vai impedir você de ter doenças emocionais que vêm por meio da culpa. Olha só o que o salmista fala lá no Salmo 130, no versículo 7 e 8. Põe a esperança de vocês no Senhor, no Deus de Israel, pois no Senhor há amor leal e a plena redenção, ou seja, a pleno resgate. Ele próprio libertará Israel de todas as suas culpas. Olha o que o salmista está dizendo aqui, que se eu começar a esperar no Senhor, e colocar minha esperança no amor leal do Senhor, eu serei resgatado. Eu serei liberto. De quê? De todas as minhas culpas. Porque quando nós olhamos para esse salmo aqui, nós vamos olhar para a figura de Israel e nós vamos ver que Israel pecou. Trocou Deus por ídolos. Trocou Deus por outras coisas. Deixou de dar ouvidos a Deus. Mas Deus está dizendo aqui, o salmista está dizendo aqui que o amor de Deus, ele é leal. O amor é grande. Ele está disposto a pagar, a nos libertar, a nos resgatar de todas as nossas culpas. Agora, existe aqui uma atitude nesse salmo. Ponha a sua esperança no Senhor. Porque às vezes nós nos pressionamos ainda mais, por quê? Porque nós colocamos a nossa esperança naquela pessoa que nós ofendemos ou erramos ou que errou conosco. Então nós vamos esperar que aquela pessoa venha de uma forma positiva, que ela me perdoe, que ela seja generosa ali, que ela seja misericordiosa. Vai ter muitas pessoas que você vai pedir perdão pelo que você fez e ela não vai te perdoar. E o que a gente pode fazer? O que você tem que ter é consciência de que se a sua vida não sair dessa prisão, ela vai parar. A culpa paralisa a vida das pessoas. A culpa, ela é realmente uma prisão, um cárcere de algemas. Porque não tem como caminhar. Você vai ver que no meio do caminho, a sua vida fica amarrada. Você precisa se perdoar. Quantas vezes eu já cheguei na frente do espelho e disse, eu me perdoo. Eu me perdoo por isso, me perdoo por aquilo. Tem coisas que nós fizemos que não tem como voltar mais. Né? Se tem uma fase que você pudesse voltar e fazer tudo de novo, qual fase seria essa? O que você voltaria e consertaria? Por que você faria isso? Por que você voltaria e consertaria? Porque hoje a sua mentalidade é outra, mas naquela época não. Naquela época a sua mentalidade era diferente. E não tem como voltar. Agora tem como eu dar um sentido novo. Tem como eu ressignificar. Tem como eu dizer, eu vou me perdoar para que eu possa seguir adiante. E outra coisa, queridos, nós não estamos sozinhos. Nós temos um amor leal. Nós temos plena redenção. Nós temos um resgate completo. Todos nós pecamos e estamos longe da presença de Deus, mas pela sua graça, pelo seu amor leal,
pela presença amorosa de um Deus que deseja minha vida caminhando, avançando. Deus está dizendo para você: eu quero que a sua vida avance. Eu quero que a sua vida tome o rumo que eu projetei. Ela não está no lugar que eu projetei. E essa culpa que você sente, ela está paralisando você. E Deus quer mudar essa história hoje. Hoje, porque muitas vezes a gente nem pensa que a culpa está nos amarrando, está nos causando tantas dores, está nos causando tantos sentimentos de desconforto. Mas o Senhor está trazendo luz hoje aqui. Aleluia! Para que você siga a sua vida com coragem, de cabeça erguida, realmente reconhecendo o seu valor, porque você tem muito valor. Você é uma pessoa especial para Deus. Isso não é uma palavra positiva, de alto ânimo, se anima. Não, isso é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus ama você. Por isso ele morre na cruz, para tirar de você a culpa do seu erro, do seu pecado. E ele fazendo isso, ele te dá uma expectativa de vida, ele te dá esperança. Ele mostra para você que você vai chegar num lugar maravilhoso. E que lugar maravilhoso é esse? No propósito, no centro do propósito. Agora, no meio do caminho, vão ver espinhos, vão ter dificuldades, mas eu não vou estar sozinha. Então essa é a palavra de hoje. Eu vou me libertar dessa prisão de culpa agora. Se eu estou nela, eu vou sair dela. E eu saio, começando a limpar tudo que ficou para trás, liberando perdão. Libera perdão para pai, libera perdão para mãe, libera perdão para irmão, para tio, para avó, para professor de colégio. Tudo que nos causou aquelas primeiras dores na nossa infância. Para avó, para vizinho, para aquele que abusou, para aquele que falou que não deveria ter falado, para aquele que me ofendeu. Libera perdão. E depois se perdoa. Se perdoa. Eu me perdoo. Quantos anos eu fiquei amarrado nessa prisão? Me perdoo, não enxerguei. E a partir de agora eu me enxergo e vou adiante. Amém? Vamos orar. Deus, eu creio de uma forma sobrenatural que essas palavras estão indo em casas, estão entrando em lugares, estão sendo, ó Pai, como luz, tirando toda treva da mente, toda treva do coração, toda dor, toda sequidão. Deus, eu creio que o amor leal do Senhor pode resgatar essa vida, que o amor leal do Senhor pode libertar ela de todas essas culpas, para que ela enxergue o tamanho do projeto que o Senhor tem para a vida dela, para a vida dele. Eu te agradeço aqui porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor não acabou. Ela dura para sempre. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante. Sexta-feira, depois da última série, nós teremos uma live especial com resumão dessa série no Instagram e no YouTube. Você vai receber mais informações. Tchau, tchau!